Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas, nesta noite de 7 de dezembro de 2018. O programa de TV do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET. Na apresentação do programa do SIMP, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Como o próprio nome diz, Sindicato dos Municipários de Pelotas é o sindicato, para quem não conhece, que representa todos os servidores públicos municipais, ou seja, todos os servidores da Prefeitura de Pelotas são representados pelo SIMP, Sindicato dos Municipários de Pelotas. E como frisei aqui no início do nosso programa, ele vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, aqui pela TVC ao vivo. E também, após aqui o nosso programa, a gente tem na íntegra a gravação deste e nós a disponibilizamos em todos os nossos meios eletrônicos, as mídias oficiais do SIMP, para quem quiser ver ou rever. Então, começamos pelas nossas mídias. Você que não visitou ainda a nossa página, o nosso site, você poderá fazê-lo através do www.simpelotas.com.br, conforme está aí na sua tela, www.simpelotas.com.br é a página oficial do SIMP, é o site dos Sindicatos Municipários de Pelotas. Quando você acessa a nossa página, no canto superior esquerdo, de forma miniaturizada, ali há um vídeo, uma tela, uma pequena tela ali, que é o vídeo do último programa de TV do SIMP, que foi exibido ao vivo aqui pela TVC. Claro que acessando o nosso site você terá informações, matérias, horários de atendimento dos nossos prestadores de serviço lá no sindicato, aqueles que prestam serviço aos nossos associados e seus dependentes, como a nossa assessoria jurídica, no caso os advogados, a nossa médica clínica geral, a nossa dentista e os horários de funcionamento normal do sindicato. Também você ali acessa outras informações como os nossos parceiros conveniados, que são aqueles estabelecimentos comerciais como farmácias, postos de combustíveis, lojas de móveis, calçados, roupas, enfim, óticas. Há uma variedade muito grande de parceiros conveniados, esses parceiros de convênios do ramo comercial, que oferecem aos nossos associados, além de descontos e valores também bem mais acessíveis para aquele que é não sócio, também é possível fazer parcelamentos com desconto em folha no seu contra-cheque, não precisando você utilizar seu cartão de crédito, ou algum outro meio, ou de débito, ou algum outro meio que você disponha. Então, acessando a página do SIMP, você tem isso como acesso e muito mais. www.simpelotas.com.br é o nosso site. Na sequência, temos o nosso e-mail. Se você deseja enviar um e-mail para o SIMP, o nosso e-mail oficial é o simp@simpelotas.com.br. Então, você fique à vontade para enviar o seu questionamento, a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio, enfim. Você, sendo servidor público municipal, deseja fazer uma denúncia sobre más condições de trabalho no seu local ou qualquer outro tipo de forma denunciativa, você pode enviar pelo e-mail imagens, vídeos, documentos relatando isso. E o nosso objetivo, o objetivo da direção do sindicato, é apurar essas condições e auxiliar na resolução. Então, por isso que a gente pede para que quem nos enviar o e-mail até se identifique, será mantido em sigilo, mas se identifique para nós da direção, para que a gente possa ter esse feedback, possa dar esse retorno e, dentro dessa perspectiva, encaminhar
tudo aquilo que for necessário. Mas, repetimos, o sigilo do colega será preservado, porque o interesse do SIMP é resolver o problema, né? Tentar resolver o problema. A resolução sempre compete à Prefeitura de Pelotas. Mas o objetivo é o encaminhamento dessa resolução. Então, nosso e-mail está aí, simp@simpelotas.com.br. Também disponibilizamos de um outro meio para a publicidade das nossas matérias e informações, que é o Twitter. Então, se você que utiliza-se dessa ferramenta e deseja seguir os passos do SIMP, você pode fazer através do twitter.com/simpelotas. twitter.com/simpelotas. Lá, nós sempre disponibilizamos o título do chamamento dessa matéria ou desta informação e o seu respectivo link, que quando o colega ali clicar neste link, o remeterá para o nosso site. Por quê? Porque lá no nosso site conterá essa matéria, essa chamada na íntegra, porque o Twitter não dispõe de muitos caracteres, né, para ali serem postados, em se tratando de uma matéria ou uma informação um pouco maior. Então a gente utiliza-se do Twitter para fazer o chamamento, mas o link lhe remeterá ao nosso site. E claro, a gente sempre deixa ali algum tipo de imagem ou vídeo para ilustrar o que a gente está chamando ali. Então, também, se você deseja seguir os passos da entidade SIMP, você poderá fazer através do twitter.com/simpelotas. Já o nosso canal de vídeos no YouTube é o local onde possuímos o nosso acervo audiovisual. Lá disponibilizamos todos os programas de TV que o SIMP realizou ao longo destes mais de 11 anos que já temos de nossa programação aqui na TVC. Então, você acessando youtube.com/simpelotas é o nosso canal de vídeos. Não só lá existem todos os programas de TV, bem como outros vídeos, alguns de manifestações, mobilizações, atividades de lazer, outras que tratem de assembleias ou outros movimentos. Então, alguns explicativos, informativos também. Então, isso se encontra lá no nosso canal de vídeos, que é através do site do YouTube. youtube.com/simpelotas é o canal de vídeos do SIMP. E por fim, nós temos a nossa fanpage, a nossa página no Facebook. Então, se você deseja curtir, compartilhar a nossa página, você lá no Facebook, você nos achará por SIMP Pelotas. Então, simp.pelotas, perdão, conforme está aí na sua tela. Se você botar lá na pesquisa do Facebook, conforme está aí, simp.pelotas, assim como está, tudo em minúsculo, você achará a nossa página, né, a nossa fanpage, e que ali nós postamos praticamente todos os dias matérias e informações. Também, através dessa página, está acessível o serviço de Messenger, que é o envio de mensagens inbox, o chat ali, o bate-papo inbox. Então, se você deseja enviar algum tipo de questionamento, informação, algo de forma mais sigilosa, utilize-se do Messenger para isso. E, claro, todas as nossas postagens na linha do tempo, elas são abertas a todos que quiserem postar seus comentários. Então, se você quiser deixar ali um questionamento, um elogio, uma crítica, enfim, fique à vontade para isso e que com certeza nós ali com o tempo lhe responderemos, ok? Então é aberto a todos e todas que quiserem visitar a nossa fanpage e curtam a nossa página, né? Compartilhem. Facebook você acha a nossa página através do simp.pelotas, tá ok? E aqui ao vivo também temos um outro meio para disponibilizar a sua participação conosco. Então, até às 20 horas, se você desejar enviar algum tipo de questionamento, alguma sugestão,
algum elogio, uma crítica, você pode interagir aqui conosco ao vivo através do envio de mensagens de texto. A gente frisa mensagens de texto porque tanto elas podem ser enviadas via SMS, o famoso torpedo, ou WhatsApp. Mas por que a gente frisa mensagem de texto? Porque, porventura, via WhatsApp, se você desejar mandar uma mensagem de áudio, não será possível aqui a gente poder colocar ao vivo. Então, nos envie a sua mensagem de texto, que nós a leremos com o maior prazer, e se tratando de questionamentos, dúvidas, dentro do nosso conhecimento aqui, faremos o possível para lhe responder. Se exigir alguma coisa de ordem mais técnica, mais jurídica, que eu não possa aqui saná-la, com certeza ficarei com o número daqueles que solicitarem, questionaremos ao nosso jurídico e eu darei o devido retorno em momento oportuno. O SIMP também possui, além de todos esses meios de comunicação, os quais já citei até o momento, também possuímos um programa de rádio semanalmente. Então, temos um programa chamado Trabalho de Base, que vai ao ar todas as quintas-feiras, das 15 às 16 horas, na Radiocom 104.5 FM. Todas as quintas-feiras, das 3 às 4 da tarde, na Radiocom. E também é possível você ouvir a programação ao vivo através do site da rádio, www.radiocom, tudo junto, Radiocom, com M de Maria no final, radiocom.org.br. Repetindo, www.radiocom.org.br. Bom, dando aqui todos os meios de comunicação que o sindicato disponibiliza, não só aos seus associados, mas todos os servidores municipais e a comunidade pelotense em geral, nós utilizamos dessas ferramentas para cada vez mais abreviar o distanciamento do sindicato com a sua categoria e vice-versa. Então, nós procuramos atualizar as informações, quase que diariamente abastecendo, modificando as postagens mais antigas para bem informar a todos os colegas. Bom, quero dar aqui um primeiro informe. Ocorreu na segunda-feira da semana passada, não foi desta vigente, da semana passada, no dia 26 de novembro, ocorreu uma assembleia chamada pelo Conselho Deliberativo do Previpel para tratar de assuntos relacionados a possíveis alterações propostas do Fundo de Assistência Médica, o FAM, Fundo de Assistência Médica dos Servidores Estatutários. Bom, o FAM, ele possui uma característica, né, de oportunizar os serviços na área de saúde para os servidores titulares estatutários, apenas os de regime estatutário, seletistas não, e os dependentes legais destes servidores estatutários. E há um bom tempo, o FAM vem tendo um déficit mensal, ou seja, aquilo que ele arrecada não tem sido suficiente para honrar e pagar, embora estão todos eles em dia, mas às vezes não tem sido suficiente para manter o equilíbrio necessário e seguro para honrar o pagamento, como sempre, para sempre, a médio e longo prazo, dos prestadores de serviço, hospitais, laboratórios, profissionais médicos. Então, para vocês terem uma noção, a arrecadação do FAM, do Fundo de Assistência Médica, ela é na ordem de 4%. 2% são descontados do contra-cheque
de cada servidor estatutário, dos seus vencimentos brutos, do seu vencimento bruto, do total dos rendimentos. Então pega o total do salário do servidor, aplica-se 2%, aquilo é repassado ao FAM mensalmente. E a prefeitura, ela entra com os outros 2%, ou seja, ela pega o total da folha de pagamento dos servidores estatutários, aplica-se 2%, então ela contribui de forma igualitária aos servidores estatutários. Só que o fruto desse desconto, o fruto dessa receita, dessa arrecadação que o FAM tem gerado um déficit mensal de R$ 137 mil, ou seja, o que é arrecadado não tem sido suficiente para cobrir as despesas. Como tem sido feito ao longo desses últimos 5 anos para cobrir as despesas? Um valor que nós tínhamos no FAM capitalizado para ter rendimentos, esse valor não era a princípio para ser mexido, ele tem sido mexido para justamente cobrir e suprir esse déficit mensal. Então, para vocês terem uma noção, há cerca de 5 anos, enquanto nós tínhamos no FAM cerca de 7 milhões e meio de reais capitalizados, hoje já está na ordem de 2 milhões e 400 mil, ou seja, 5 milhões de reais já foram utilizados para fins de cobrir déficit. E obviamente que o Conselho Deliberativo do Previpel, há mais de 1 ano e meio, fez longos estudos de como, aonde atacar o problema, aonde estava sendo gerado o déficit, como poder oportunizar a manutenção do nosso fundo sem tirar vantagens, benefícios que hoje são concedidos aos servidores estatutários e seus dependentes. Então, nessa ampla linha de estudo, foi constatado, verificado, que o grande problema é que o Previpel, através do seu fundo de assistência médica, nós somos hoje cerca de 8 mil servidores estatutários, que são quem contribui para o fundo, só que temos cerca de 12 mil dependentes que não pagam absolutamente nada. Então nós temos mais dependentes do que servidores titulares que pagam, nenhum desses 12 mil dependentes paga qualquer tipo, então fica difícil de se manter um fundo onde no seu total ele tem cerca de 20 mil usuários, mas desses 20 mil, 12 mil composto de dependentes, 8 de servidores, ou seja, praticamente aí 40% de dependentes do total ali que tem dos usuários e que não pagam absolutamente nada. Isso foi o que a maioria do Conselho do Previpel, enfim, entendeu nos estudos, no sentido de apresentar uma proposta alternativa. Mas qual proposta alternativa? Para não reduzir as coberturas que o FAM tem hoje, que o FAM dá para o servidor. Cobertura, o FAM dá, não cobra nada do servidor. Isso se chama de cobertura. Financiamento é quando o FAM ele paga lá para o prestador de serviço e depois cobra de forma parcelada do servidor. Então nós obtivemos nesses estudos que não tirando nenhum benefício, não reduzindo absolutamente nada, não criando nenhuma alíquota a mais para o titular, o único meio seria criar uma contribuição por dependente. Haja vista que não existe nenhum plano de saúde da rede privada, enfim, onde se figure o dependente do titular que paga, este se utilizar de tudo sem pagar absolutamente nada. Esta foi a proposta do Conselho Deliberativo. A cobrança igualitária que nem tem para o titular, cobrar por dependente, 2%. Então, cobrança de 2% para o dependente. Outras coisas que o Previpel também, que o Conselho Deliberativo viu e que não constam hoje ainda na nossa legislação municipal. Regras para ingresso e reingresso. Hoje a regra de ingresso é que após 3 contribuições descontadas ali no contra-cheque do servidor,
estatutário, ele já automaticamente ali ele pertence ao FAM. Mas se em algum momento ele quiser sair, ele pode sair. E também não existe regra para reingresso. Então eu posso sair e a qualquer tempo aí eu fiquei, sei lá, 1 ano e meio sem contribuir nada com o FAM. Não contribui nada. Ah, agora estou doente. Agora preciso fazer uma cirurgia. Agora preciso uma internação. Aí ele volta para o FAM, todo esse tempo fora sem ter pagado nada, e aí ele volta e se utiliza do sistema que vai cobrir, financiar para ele, o que é extremamente errado, né, e prejudicial para todos os demais que vinham se mantendo pagando. Então o Conselho Deliberativo também propôs, além dos 2% para o dependente, regras para reingresso, para ingresso, períodos de carência, que também não se tinha, mas em contrapartida não mexe em absolutamente nada do que é dado hoje. Não mexe no limite de cobertura de exames de 70%, hoje o FAM paga 70% do valor de qualquer exame e o servidor apenas paga 30% no ato. Existe uma cobertura para honorários médicos, num caso de procedimentos cirúrgicos e internações hospitalares, no valor de até R$ 4.278. Se os custos não passarem disso, o FAM paga esse valor e não desconta nada do servidor. Então isso tudo a gente manteve. As 3 consultas clínicas e odontológicas, enfim. Então o Conselho Deliberativo do Previpel apresentou isso na Assembleia. Só que na Assembleia surgiram outras propostas. O colega Renato Abreu, presidente do Sinsapel, que é o Sindicato de Servidores do SANEP, também presidente do Conselho Fiscal, entendeu ele no seu estudo, né, que aplicando-se 1% a mais para o titular, hoje é 2%, passaria para 3% para o titular, contratando uma empresa de auditoria para verificar todas e quaisquer notas fiscais, procedimentos, enfim, contratando-se uma auditoria, mas pagando para essa auditoria mensalmente R$30 mil. E além disso, com esse serviço de auditoria e o incremento e o serviço de auditoria, a majoração de 2% para 3% no desconto titular, também a redução na cobertura que o FAM dá para o servidor de 70%, reduzir para 50% em casos de exames, ou seja, o servidor passaria a pagar 1% mais na contribuição e pagar mais 20% em qualquer exame que ele fosse realizar, seja ele laboratorial ou radiológico. E aí também surgiu proposta de colegas que estavam na Assembleia de repente aumentar só 1% a contribuição do titular e cobrar os outros 1% da prefeita. E por aí vai. Lembrando que o Conselho Deliberativo já teve discutindo com a prefeita antes e a prefeita disse que não tinha como a prefeitura assinar com nenhum aporte financeiro a mais. Mas lá estavam os 8 conselheiros naquele momento, naquela reunião. Então, no fim de agregar todas as propostas, chegou-se no consenso de que se cobre primeiro da prefeita uma contribuição a mais, de forma igualitária, ou seja, se fosse criado 1% para o servidor, que a prefeitura também entrasse com 1% a mais. E, nesse sentido, também foi pensado ali pelos colegas que o seguinte: o atual projeto de lei do governo que se encontra na Câmara, que eu vou tratar dele no programa hoje aqui, que altera os vencimentos dos servidores, atinge os técnicos científicos, acusa ali, trata do efeito cascata na forma de cálculo, e o projeto, na sua maioria, altera, reduzindo, retirando direitos dos profissionais do magistério, sejam eles professores, sejam eles auxiliares de educação infantil. Esse projeto prevê que, havendo irredutibilidade salarial, reduzindo o salário de hoje como ele é pago para a forma que a prefeita propõe, isso seria compensado através de uma parcela autônoma. Só que essa parcela autônoma não deixa claro no projeto se dela será descontado também o Fundo de Assistência Médica. Porque se não for,
o fundo mais ainda aumentaria seu déficit. Então, tendo em vista o projeto que está em questão na casa, tendo em vista que é necessário primeiro discutir com a prefeita, ultrapassando esses passos, aí sim, caso não se tenha êxito com a prefeita, num avanço, a categoria se compromete a voltar numa nova assembleia e reavaliar as propostas até aquele momento apresentadas. Então, este foi o resultado, por enquanto, da Assembleia que tratou, Assembleia do Conselho Deliberativo do Previpel, que tratou de possíveis alterações ao Fundo de Assistência Médica. Outro detalhe também importante que se tirou nessa Assembleia é de montar uma comissão com representantes dos órgãos colegiados do Previpel, ou seja, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, também que se tirasse representantes do SIMP, Sindicatos Municipais de Pelotas, representantes do SINSAPEL, Sindicato de Servidores do SANEP, e mais duas colegas, que eu não me lembro o nome agora, mas que deram o seu nome no dia para compor a comissão, para quando for necessário se reunir com a prefeita e tratar do tema e abordar acerca deste tema em tela. Bom, quero dar aqui um informe referente à alteração no horário de atendimento da nossa dentista aos nossos associados e dependentes. Então, quem quiser utilizar dos serviços da nossa dentista, os atendimentos serão às terças e sextas, das 9 às 11 horas. Terças e sextas, das 9 às 11 horas. E quartas-feiras, das 13h30 às 15h30. Então, são 3 dias da semana, 2 horas de atendimento a cada um desses dias. E reforço, quartas-feiras, das 13h30 às 15h30. E terças e sextas, das 9 às 11 horas. Tá bem? Então, esses são os horários de atendimento da nossa dentista para os nossos titulares e nossos dependentes. Bom, agora, propriamente dito, nós vamos entrar na nossa pauta, onde hoje nós estamos trazendo uma sequência grande, né, de vídeos. Estamos trazendo hoje 5 vídeos que registram apenas um pouco das nossas atividades. Como grande parte da comunidade sabe, tem acompanhado aí pela TV, pelo jornal, pelas rádios, a prefeita Paula apresentou no final do mês de novembro, mês passado, um projeto de lei que versa sobre alteração dos vencimentos dos servidores, mais em especial os técnicos científicos, e estes sim altamente prejudicados os profissionais do magistério, sejam eles professores, quer sejam auxiliares de educação infantil. Então, esse projeto, a prefeitura, ela reduz e acaba com alguns direitos conquistados, alguns até desde 89, através da Lei Municipal 3.198, que é o atual e vigente ainda Plano de Carreira do Magistério. Então, alguns exemplos. A prefeita acaba com o pagamento da gratificação da hora-atividade de 20%, que se destina à hora-atividade, à hora-planejamento. O professor, ele não trabalha só naquela carga horária obrigatória que ele prestou concurso. Ele não trabalha só lá na escola, na sala de aula. Eu fiz concurso para 20 horas, vou dar aula nessas 20 horas ao longo da semana e deu. Vou para casa, não preciso pensar no trabalho, não preciso corrigir prova, não preciso fazer nada. Aliás, eu sou pago para cumprir aquela carga horária lá no local de trabalho. Então, justamente a hora do planejamento e a hora atividade,
Os 20% que são pagos se destinam a estes momentos, porque os trabalhadores levam serviços para casa e são necessários ser feitos, porque não dá naquele período de trabalho ali na escola. Pois então, a prefeita Paula ela acaba com o pagamento desses 20%. Ela simplesmente suprime. Vantagens como incentivo à titulação, que hoje um professor ou um auxiliar que tenha graduação, ele ganha 59% de incentivo à titulação. Na proposta da prefeitura, reduz para 35%, se eu não me engano. E pós-graduação, em nível de especialização, mestrado ou doutorado, o incentivo atual é de 70% sobre o salário. 70%. A prefeitura reduz na sua proposta para 42%. Outra coisa, a gratificação de difícil acesso. Quem mora na zona rural tem a gratificação de 100%. E quem mora na zona urbana tem a gratificação de 50%. Ah, mas por que quem mora na zona rural é mais próximo do local de trabalho ganha mais do que na zona urbana? Justamente para incentivá-lo a permanecer lá pelas condições difíceis de acessibilidade, são distâncias muito longas, não tem ônibus suficiente ou com horários suficientes para atender a demanda, então muitas vezes o profissional tem que usar o seu veículo, a sua motocicleta, a sua bicicleta, pegar carona, enfim. Muitas vezes, quando há problemas por intempéries, cai uma árvore, cai uma ponte, às vezes os colegas não conseguem nem passarem para o outro lado da estrada para poder vir para casa, para suas casas, ter que acabar dormindo em algum lugar. Então, por todas essas peculiaridades, é que na época foi feita a legislação desse jeito. Aí o que a prefeitura está propondo? Se mantém como está, 100% de difícil acesso para quem mora lá e 50% para quem se desloca aqui da zona urbana para lá. Porém, quem for professor, simplesmente pelo fato de ser professor, ele não teria mais o pagamento desses 100% para quem mora lá. Ele seria reduzido a 50%. Mas todos os outros demais trabalhadores, inclusive da própria Secretaria de Educação, que morarem lá na zona rural, esses permanecem, ou seja, se mantém os 100%. Então, na verdade, faz uma discriminação para o ser ocupante do cargo de professor, sendo que no dia a dia, na mesma dificuldade de acesso, é igual. Não tem diferença, é igual. O projeto também reduz de 50% para 30% o professor que vai trabalhar com alunos especiais, que atualmente, se o professor trabalha em sala de aula e ele tem alunos especiais, ele tem direito a ganhar 50% a mais no salário. Aí, o que a prefeitura propõe no seu projeto de lei? Ela propõe que desses 50% sejam reduzidos para 30% e que mesmo assim, desses 30%, eles sejam só pagos se o professor estiver lidando com um aluno especial somente em uma sala exclusiva de recursos, que chamam sala de recursos. Então também é um outro retrocesso. E aí isso vem gerando um grande problema na categoria, porque a prefeitura, desde a era Eduardo Leite e Ana Paula, nas ações que o SIMP moveu judicialmente para que fosse cumprido com o pagamento do piso nacional do magistério, a prefeitura sempre fez as suas defesas alegando que já pagava o piso, o que sempre ficou bem claro que não, e de forma bem distanciada, inclusive. Então, a prefeitura alegava que já pagava o piso, mas nos causou estranheza que agora, nesse projeto de lei, ela diz que o projeto de lei se faz necessário com essas reduções, com essas diminuições, com essas retiradas, para poderem honrar o pagamento e também, dessa forma, o que acontece? Se pegarmos, por exemplo, né,
um professor, hoje, de 20 horas no município, ele tem um salário padrão, mais 2 complementos, que faz com que ele atinja uma base de cálculo, que é onde incide suas vantagens, em torno de pouco mais de R$700. Quanto é que é o piso nacional para 20 horas? R$1.200. Um professor de educação infantil em Pelotas tem um padrão mais complemento, ou seja, algo que forma a base de cálculo dele, que é onde vão incidir as vantagens, na ordem de pouco mais de R$1.100, R$1.200, sendo que o piso nacional para um profissional de 40 horas é de R$2.400 e alguns reais, é o dobro. Então, nas diversas ações que o SIMP ajuizou e ganhou, o SIMP provava para o Poder Judiciário que a Prefeitura não pagava o piso, a Prefeitura dizia que pagava na forma da lei. E a Prefeitura sempre perdeu nessas ações. Então, a Prefeitura agora, neste projeto de lei, coloca que vai pagar o piso, que vai honrar com o pagamento do piso, conforme a lei federal. E aí nós nos deparamos, mas como assim? Se o município já dizia que pagava o piso antes, como é que agora ele coloca no papel, no projeto de lei, que se aquilo ali for aprovado, aí sim vai ser possível honrar com o pagamento do piso? A gente sabe que isso é uma clara manobra de dali para frente tentar interromper o ingresso de novos acessos no Poder Judiciário. Só que nós verificamos, entre esses elementos que eu citei, e tem mais outros, que isso é de grande prejuízo para a categoria. Muitos vão perder valores, muitos. Aí a Prefeitura alega, mas tudo isso tem que ser feito por causa do apontamento do Tribunal de Contas do Estado. Como se o Tribunal de Contas do Estado dissesse que tinha que tirar a hora de atividade, como se o Tribunal de Contas do Estado dissesse que tinha que reduzir os incentivos e assim sucessivamente. E depois eu vou explicar no vídeo oportuno que não é nada disso que a prefeita vem anunciando. Só que isso gerou uma cadeia de ações, porque esse projeto está na Câmara e não podemos permitir que ele seja aprovado ou que seja colocado lá em votação no plenário, um projeto que vai trazer um retrocesso, uma qualidade muito ruim para a educação de Pelotas. Posso assegurar com total tranquilidade. Então, nós vamos pedir para o Wagner colocar o primeiro vídeo, que o primeiro vídeo, paralisação do magistério, a primeira paralisação do magistério, o primeiro grande ato do magistério, que foi no dia 27 de novembro, terça-feira da semana passada. Então, Wagner, pode soltar o vídeo aí para nós, por gentileza? Esse foi o primeiro grande ato, depois da Assembleia, aquela Assembleia lotadaça, que a gente mostrou aqui até no programa de TV do SIMP. Então, a paralisação, ela foi muito linda. O plenário da Câmara lotado dentro, nos corredores, lá na rua, não tinha espaço para mais ninguém. Muito, muito, muito cheio estava o plenário da Câmara. Vejam aí o corredor que fica do lado do plenário e vai até lá em cima, até a rua 15 de novembro. Tudo completamente lotado. Olha só que imagem a gente tem do alto até lá a parte do plenário, lotadinho, lotadinho de colegas ali, trabalhadores. E nesse dia na Câmara, a categoria definiu paralisar, já definido isso em Assembleia, porque foi demonstrar sua rejeição e o pedido de retirada do projeto de lei. Através de faixas, cartazes, palavras de ordem, foi demonstrado o descontentamento geral, não só com a proposta do projeto de lei da prefeita Paula, a qual encontra-se protocolada, essa minuta de projeto de lei, bem como a indignação com alguns vereadores que não quiseram opinar ou manifestarem-se a respeito. Alguns vereadores informaram que o projeto de lei, nessa oportunidade aí, não havia tramitado em nenhuma das comissões temáticas, para depois ainda ser analisado em plenário. Aí, quando terminou a sessão ordinária lá na Câmara, o pessoal foi em marcha dali até a frente da Prefeitura de Pelotas. O pessoal foi firme para lá. Então, o projeto de lei, ele só pode ser retirado ou pela prefeita ou pelo líder do governo, o vereador Fabrício Tavares.
Ao mesmo tempo, na oportunidade, alguns vereadores propuseram e definiram a realização de uma audiência pública para tratar do tema, onde eles trariam representantes do TCE para explicar sobre a situação. Então vejo aí, ó, prefeitura lotadinha de colegas na frente. Teve essa manifestação em frente ao Paço Municipal, ali na frente da prefeitura, de forma tranquila, de forma pacífica, respeitando o direito de ir e vir de todos, né? Não bloqueou-se via, trânsito ali fluindo normalmente. Então, foi dessa aí da Câmara que foi anunciada que seria realizada uma audiência pública em nome de alguns vereadores para tratar do tema com a presença do TCE para esclarecer dúvidas. Mas essa paralisação foi no dia 27 de novembro, terça-feira passada, da semana passada. Na sequência dos nossos vídeos, nós tivemos 2 dias depois desta terça-feira, ou seja, quinta-feira da semana passada, a reunião do SIMP com a Comissão de Mobilização de Educação. Essa comissão, a sua forma de existência, ela foi criada lá na Assembleia do Magistério que tivemos. Então, o SIMP pediu para que locais que tivessem delegados sindicais, os delegados das escolas já naturalmente seriam representantes, e locais que não tivessem delegados, poderiam as escolas indicarem os seus representantes. Então, foi uma reunião bem cheia. Nessa reunião, a gente dividiu os grupos em várias vertentes, tirando uma comissão de trabalhadores responsáveis pela abordagem, ou seja, abordagem esta junto aos vereadores, lá na Câmara, questionando, lhes cobrando, esclarecendo algumas dúvidas. Também se tirou uma comissão de comunicação, responsável pelas entrevistas a órgãos de imprensa, responsável pelos meios de comunicação para serem ocupados para dar-se entrevistas. Então, tem tudo isso. Foram tiradas várias comissões que dali para frente eles passaram a nos integrar, nos auxiliar enquanto direção do SIMP, para a gente poder resolver e dar os novos encaminhamentos. Bom, depois desta reunião no SIMP, no dia 29, 2 dias depois, houve a festa comemorativa aos 30 anos do SIMP. Só que eu quero lhes lembrar, o Sindicato dos Municipários de Pelotas, pelo seu estatuto, ele foi fundado em 7 de dezembro de 1988. Então, hoje, o Sindicato dos Municipários de Pelotas completa 30 anos de existência. E quando eu digo parabéns ao SIMP, não é parabéns ao prédio, à estrutura do sindicato. Parabéns ao SIMP é para todos nós, sócios, diretores que já passaram e estão, servidores que não são sócios, enfim, todos nós somos o SIMP. É um sindicato forte, combativo, com tradição nessa cidade, com luta, com mobilização, com muitos ganhos e êxitos, mas sempre disposto ao enfrentamento, ao bom combate, como se diz, de tudo aquilo que vem afetar os nossos direitos. Então, hoje o SIMP está completando 30 anos de existência, mas a festa de 30 anos comemorativa à sua idade foi realizada no último sábado agora, 1º de dezembro. Então, Wagner, pode soltar o vídeo para nós aí. A nossa festa foi realizada lá no salão do CTMR, no salão da CTMR, ali na Santa Tecla, entre Teles e Dom Pedro II. Então é uma festa que estava muito boa, lotadinha, teve jantar, o cardápio era saladas, arroz, galeto, né? Então estava muito boa comida, podia repetir à vontade. E depois que o pessoal jantou, comeu, nós fizemos aí uma sequência de sorteio de vários brindes, vários prêmios, né? Todos eles doados pelos nossos parceiros, pelos nossos conveniados, os mais diversos parceiros
e conveniados que tivemos doando esses brindes, esses prêmios para sortearmos e entregarmos aos nossos sócios. Então vocês estão vendo aí alguns dos nossos felizardos colegas que receberam das mãos tanto minhas, da Tatiane, a nossa presidente, da diretora Elza, também de outros diretores como o Márcio Torma, também ganharam dessas mãos dos colegas diretores do SIMP brindes e prêmios, né? Que foram vários, aliás, contemplou bastante gente, né? O pessoal ficou ali satisfeito, tinham prêmios, brindes muito bons por sinal, né? Alguns até de valores expressivos. Ali está o colega Márcio Torma entregando também um dos brindes, um dos prêmios. Então, a Luana também, a nossa diretora Luana, que é agente comunitária de saúde, diretora do SIMP, ali fazendo também a entrega dos prêmios. Então, vocês podem ver quantas pessoas foram sorteadas, foram muitas mesmo. Então, dando oportunidade de muita gente ganhar. Aí, após o sorteio, obviamente tivemos uma festa muito bonita, muito bem animada, pela banda Trio Rizoma. Olha, é um trio excelente, os caras tocam músicas anos 90, músicas atuais, pop rock nacional, reggae. Então, toco de tudo um pouco, agradando as várias faixas etárias de idades, né? Todo mundo gostou, curtiu, festa foi até quase 3 horas da manhã. Então, o SIMP, eu, né, como vice-presidente, diretor do SIMP, agradeço em nome de toda a direção do sindicato, todos lá que se fizeram presentes nesta festa, mas em especial agradecer a existência do SIMP. Como a gente diz, o SIMP somos todos nós. A direção do sindicato, ela é eleita, na verdade, para conduzir, puxar os trabalhos de defesa na luta dos trabalhadores, mas só tem força se a categoria vir junto. 9 diretores isoladamente não... É como se diz, o mandarinha só não faz verão. Então nós somos proponentes, nós somos propulsores, nós somos quem puxa, né, a corda, mas para essa corda ter resistência e força tem que ter todo mundo na sequência ao longo da extensão dela, porque unidos somos mais fortes. Então, por isso que a nossa chapa eleita no ano passado, o seu nome é União, Força e Luta. Bom, depois da festa do SIMP, nós tivemos uma outra atividade no dia 4 de dezembro, foi terça-feira desta semana, tá? Desta semana, um ato público, não era paralisação, era um ato público, com concentração às 5 horas no chafariz do Calçadão. Depois o pessoal fez uma caminhada pela Andrade Neves e saiu em frente à prefeitura, permaneceu um tempo protestando na frente da prefeitura, depois o pessoal foi encaminhado até a Câmara de Vereadores, lotando o plenário lá da Câmara, e uma excelente audiência pública que foi até as quase 10 horas da noite, onde tinha um auditor do Tribunal de Contas do Estado que, se não desmentiu a prefeitura, ele foi muito claro que o efeito cascata é não poder somar a tua base de cálculo com o valor de outras vantagens que tu tenhas. Isto formaria uma nova base de cálculo para a incidência de outras e novas vantagens. Isso não pode ter. E o TCE vem exigindo da prefeitura há muito tempo essa correção de cálculo. E a prefeitura não fez, está querendo fazer agora via plano de carreira do magistério. Só que o auditor deixou bem claro, não compete ao TCE, não é irregular, não é ilegal, em nenhum momento o TCE se manifestou em que tinha que reduzir vantagens, tirar direitos, suprimir. Em nenhum momento, não compete ao TCE, em nada. Aí vem a pergunta, tá, e nós servidores, vamos ter que devolver esses valores porque a prefeitura pagou errado? Não, pelo princípio da boa-fé, porque os servidores receberam de boa-fé, receberam aqueles valores, porque essa era a metodologia de cálculo, porque nós temos leis municipais
que asseguram essa fórmula de cálculo. Porém, essa lei vai de encontro, ou seja, ela vai contrariamente ao que o preceitua e ao que o TCE já apontou, não, que o preceitua, eu digo, a Constituição Federal. Então, Wagner, solta para nós o vídeo aí, faz favor, do ato e audiência pública do magistério realizados no dia 4 de dezembro. Então, começou ali aos pouquinhos, o movimento junto ao chafariz do calçadão, às 17 horas, algumas faixas já traduzindo ali os descontentamentos, o pessoal também estava panfleteando, informando para a comunidade o objetivo da ação, do protesto, né, explicando que tanto a prefeita e os vereadores estão sendo avisados do grande problema, do grande caos, que isso vai refletir lá nas comunidades escolares, se esse retrocesso, se esse projeto da prefeita for aprovado, enfim, se for passar. Então isso é muito importante, essa abordagem, essa conversa com o povo, para tratar desse assunto, deixar as pessoas, em geral, os colegas, né, mais a par do que está em jogo, do que está sendo discutido. Aí saíram em caminhada do calçadão, percorrendo a extensão do calçadão até a Rua Lobo da Costa. Quando chegou na Rua Lobo da Costa, o pessoal fez a curva ali pela lateral da prefeitura, concentrando-se na frente do Paço Municipal, e ali por um tempo fizeram os seus protestos, suas palavras de ordem, as suas manifestações. Então, tanto contra a prefeita, contra os vereadores, faixas direcionadas a ambos. E aí, nesse tempo aí que ficamos na frente da prefeitura, saímos todos em caminhada em direção à Câmara Municipal de Vereadores, que é o vídeo que vai vir agora na sequência aí. Então, aí o pessoal chegou na audiência pública do magistério e lotou as dependências da Câmara. Não deu para ficar todo mundo lá dentro, muitos colegas tiveram que ficar fora. A audiência pública ela começou às 19 horas, ou seja, às 7 horas da noite, essa audiência, e, como eu falei, se estendeu até 15 para as 10, e onde, ratifiquei aqui, o auditor foi muito feliz na sua explicação, deixou muito claro que a prefeitura está dizendo uma coisa que não é verdade. O efeito cascata em nada tem a ver com reduzir incentivos, acabar com vantagens, mexer em gratificações. Isso não tem nada a ver com o efeito cascata. Para resolver o efeito cascata é bem simples. Basta a prefeitura aplicar, sem precisar depender judicialmente, que hoje só ganha o piso nacional. Quem ingressou judicialmente teve êxito. Centenas de ações do Simples são nesse sentido. Então, para a prefeitura corrigir é bastante simples. Paga-se o valor do piso como salário padrão e todas as atuais vantagens sobre o valor do piso. Pronto, acabou a história. Agora nós vamos ao último vídeo, que foi desta quarta-feira, anteontem, onde a direção do SIMP, mais a comissão de trabalhadores responsáveis pela comissão denominada Comissão de Abordagem, foi para abordar cada vereador lá na Câmara e perguntar: vem cá, vereador, o senhor está sabendo que o projeto trata disso, 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 disso? Vem cá, vereador, o senhor sabe que esse projeto engloba uma série de questões, tudo num único só? Coloca técnico científico, coloca servidores de ensino fundamental, médio e superior, que são os técnicos científicos, retira direitos ou diminui de professores, reclassifica auxiliar de educação infantil, tirando da figura pedagógica, colocando para serviços gerais e tirando a possibilidade também de ascensão do seu incentivo de titulação. Enfim, o projeto também mistura pessoal do SANEP ali no meio para ganhar o incentivo, a qualificação, altera algumas gratificações de servidores em percentuais e passa a ser em valores fixos como parcela autônoma. Enfim, é um projeto que mexe com muita coisa. Assim, como sempre, às vésperas aí do fim de ano, perto das férias dos professores. Então tudo foi calculado e tramado após a eleição de Eduardo Leite para governador do estado, porque se eles colocam esse projeto antes, poderia ter muita rejeição
de muitos eleitores seus da educação ao saberem que isso é uma proposta de continuidade do seu governo, agora travestido aí no governo da Paula. Então, Wagner, solta para nós aí o último vídeo do nosso programa, um videozinho de 2 minutos, dá para a gente terminar legal. Então, vocês veem aí que nós estávamos conversando com o vereador Salvador Ribeiro, com os vereadores principalmente da base do governo, Zilda Birkli, mostrando o quão difícil é esse projeto, o quão complexo ele é, que não pode ocorrer rapidamente, discutir rapidamente de uma forma para outra, justamente pelos seus perigos, pelas suas complexidades. Então o vereador Enéas Clarindo, Viana, o Daniel da TV, o Valdomiro Lima, principalmente esses que são da base aliada do governo, nós estávamos questionando seus posicionamentos e ao mesmo tempo dando ênfase do perigo que é, e nem eles mesmos têm conhecimento profundo do que mexe esse projeto, do que tem nesse projeto, até onde ele atinge negativamente esse projeto. Então é isso que está em jogo. E aí, diante dessa discussão, se tirou a possibilidade de nós acompanharmos em seguida, quando houvesse a tramitação desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. E hoje a gente obteve informação, primeiro que essa semana teve uma tentativa de manobra por parte do vereador da base do governo, que é relator, Enéas Clarindo, para que colocasse já em discussão na CCJ nesta quinta-feira mesmo, já, no caso no dia de ontem, Então nós muito atentos a isso, e os vereadores lá de oposição também, eles conseguiram garantir, também o vereador Belezinha, que é da base do governo, também a gente quer o posicionamento dele, quer que ele vê se ele se preocupa com a educação do bairro que ele representa, com a educação da cidade que ele representa, enfim. Então, nós conseguimos aí obter informação que este projeto será colocado em votação na Comissão de Constituição e Justiça nesta quinta-feira, 13 de dezembro. Então o SIMP está convocando uma assembleia, SIMP convoca uma assembleia extraordinária de professores e auxiliares de educação infantil. A assembleia vai ser na própria quinta-feira, dia 13, para todo o pessoal já estar lá na frente da Câmara a partir das 7 da manhã. Mas, Thiago, como assim tão cedo, 7 da manhã? Justamente antes dos vereadores, antes de muita gente lá chegar, porque a partir das 8, 8h30 já começa a ter a realização da sessão lá na Câmara. Então a gente precisa realizar a Assembleia antes da sessão, antes da reunião da CCJ, temos que realizar a Assembleia, para quê? Para essa Assembleia definir os rumos que a gente vai ter dali para frente. E aí a gente postou isso em todas as nossas mídias oficiais, pedimos que os colegas compartilhem o cartaz e a informação dessa Assembleia, que comuniquem às suas comunidades que, a partir de quinta-feira, ou até antes, se houver alguma manobra política de alguns vereadores, que a comunidade escolar esteja preparada, que a qualquer momento, sem um aviso com antecedência, poderá a categoria ter de paralisar as suas atividades, e existe o indicativo de greve se esse projeto não for rejeitado ou retirado de pauta, já que não há nem tempo hábil para discussão nesse período. Tá bem, pessoal? Então encerramos aqui, com grata satisfação, mais uma vez, um programa de TV do SIMP, nesta noite de 7 de dezembro de 2018, data em que o sindicato completa seus 30 anos de existência. Parabéns ao SIMP, parabéns a todos nós, que o melhor presente que possamos dar ao SIMP, sigla sindicato, é a nossa luta, é a nossa mobilização de todos os trabalhadores. Desejo a vocês um belo final de semana e o nosso próximo encontro será na sexta-feira que vem. Um abraço, tchau, tchau.